Bom dia, gente. Meu nome é Rafaele Lima. Eu vou apresentar para vocês o webinar intitulado Das reações multicomponentes e sua eficiência na obtenção de complexidade e diversidade molecular. Eu sou pós-doc no Laboratório de Síntese de Produtos Naturais e também integrante do grupo CESUSQUEM, aqui na Universidade Federal de São Carlos. Essa apresentação ela está dividida em uma breve introdução sobre o tema proposto, alguns exemplos das principais reações multicomponentes, algumas metodologias para obtenção de diversidade e complexidade molecular, a aplicação de reações multicomponentes em síntese de fármacos, algumas considerações finais e agradecimentos. Nós sabemos que existem diversas doenças que ainda não têm um tratamento adequado, alguns exemplos o vírus HIV e diversos cânceres. Outros exemplos de doenças podem ser citados a leishmaniose, doença de Chagas, tracoma, hanseníase, malária e tuberculose. Essas são consideradas doenças negligenciadas, já que geralmente ocorrem em países, em regiões mais pobres, de países em desenvolvimento. Isso faz com que as empresas farmacêuticas elas não se sintam incentivadas em produzir medicamento para essa população, já que elas não vão ter condição de comprar esses fármacos. Então, para que as empresas elas se sintam incentivadas em produzir medicamentos para essas doenças, o ideal seria então um processo mais barato. E para se obter um processo mais barato, teria então que se obter um medicamento com a menor quantidade de etapas possível, uma alta economia atômica, com um bom rendimento isolado do fármaco, baixa produção de resíduos e também um menor gasto energético. Conseguindo essas características, além de se conseguir um processo mais barato, também se consegue ter um processo mais sustentável. Então, se alcança um processo que é ambientalmente favorável, é economicamente viável, já que as empresas elas vão produzir um fármaco que a população vai conseguir comprar, tendo então lucro, e isso acaba tendo então um papel social, sendo esse um processo sustentável. Então, a ciência que estuda esses processos mais sustentáveis é conhecida como a química verde. E mais como foi que a química verde, então, ela foi considerada uma ciência, né? Segundo a Associação Americana de Química, o marco inicial foi quando a cientista Rachel Carson, ela escreveu um livro chamado Silent Spring, onde ela descrevia a devastação que alguns químicos causavam em determinados ecossistemas. Então, esse foi um marco em prol do movimento do meio ambiente. Em seguida, em cerca de 1970, o presidente Richard Nixon, ele criou a Agência de Proteção Ambiental e baniu o uso de alguns pesticidas, como o DDT. Logo em seguida, por volta de 1980, foram iniciadas então as conversas internacionais sobre a prevenção da poluição, o que levou, por volta de 1990, a química verde ser reconhecida como um campo da ciência, fazendo com que se desenvolvesse, então, mais estudos nessa área para obtenção de processos mais sustentáveis. Chegando, então, nos anos 2001, 2005 e 2018, os prêmios Nobel serem entregues a cientistas que são altamente conhecidos por suas contribuições na área de química verde. Hoje em dia, futuramente, o objetivo é o crescimento e inovação dessa área, se fazendo a substituição de processos que são baseados na química do petróleo por fontes renováveis. Então, dentre as diversas áreas que a química verde pode abranger, hoje a gente vai falar sobre as reações multicomponentes, que quando comparado com processos mais tradicionais de síntese, são considerados um método verde, já que em uma reação multicomponente, 3 ou mais componentes são adicionados ao mesmo tempo em um frasco reacional, gerando um produto que contém a maioria dos átomos presentes nas moléculas dos reagentes. Então, se a gente observar essa representação genérica aqui abaixo, nesse processo multipassos, foram necessárias 3 etapas para a obtenção do produto desejado. E a gente já pode perceber que, muito provavelmente, esse processo vai ser maior gerador de resíduos, já que em cada etapa é necessário o processo de workup e purificação, um maior tempo reacional e um maior gasto energético, quando comparado à reação multicomponente, onde todos os 4 reagentes são adicionados ao mesmo tempo
e em apenas uma etapa o produto desejado é obtido. Então, as reações multicomponentes, elas estão de acordo com os conceitos básicos da química verde, que são conhecidos como os 12 princípios da química verde, que foi proposto por Paul Onassis e John Warner em 1998, sendo então um processo ecocompatível, já que apresenta uma alta economia atômica, eficiência na formação de ligações múltiplas em apenas uma etapa, na baixa geração de resíduos e também tendo um menor gasto energético, podendo ter uma maior contribuição, né, se solventes verdes forem aplicados para o processo ou até mesmo nenhum solvente ser utilizado para a obtenção do produto desejado. Então, para se saber o quanto um processo é sustentável ou verde, foram criadas as Green Metrics. Vou mostrar 3 delas para vocês. A primeira é a economia atômica, que foi criada por Trost em 1991. Na economia atômica, para se obter o valor da economia atômica, se utiliza, então, a massa molar do produto desejado, dividido pela somatória dos reagentes que são utilizados para a reação. Então, multiplicado por 100, sendo que a economia atômica ideal seria 100%, ou seja, toda a massa molar dos reagentes utilizados foram incorporados no produto de interesse. A segunda métrica é o fator E, que foi criado por Sheldon em 1992. O fator E ele determina o quanto um processo é eficiente para a produção do produto desejado, ou seja, se utiliza para esse cálculo a massa em quilos dos resíduos produzidos, ou seja, tudo aquilo que foi utilizado no processo e não participa do produto, dividido pela massa do produto desejado. Então, o fator ideal seria igual a 0, não tendo, então, a produção de resíduos no processo. Aqui ao lado a gente pode observar uma tabela que mostra os fatores E médios, né, para as indústrias de refino de óleo, de produtos de química fina e farmacêuticos. E a gente pode observar que a indústria farmacêutica é a que mais produz resíduos e o objetivo de hoje é, então, a obtenção desses processos de forma mais eficiente. A terceira métrica é o Process Mass Intensity, que é bastante utilizada pelas indústrias farmacêuticas, foi criada pela Associação Americana de Química, e para a obtenção desse valor se utiliza, então, a massa, o somatório da massa dos reagentes utilizados sobre a massa do produto obtido, sendo, então, que o PMI ideal seria igual a 1. Sabendo, então, como calcular e comparar, né, diferentes processos mais tradicionais de síntese com as reações multicomponentes, a gente pode observar através desse gráfico que cada vez mais se estuda e se produz, né, material sobre as reações multicomponentes. A gente pode ver que uma pesquisa dos anos 2000 a 2018, contendo as palavras-chave multicomponent reaction, em 2018 cerca de 1.200 artigos foram produzidos com esse tema. Então, as reações multicomponentes, além de ser uma forma eficiente da produção de um processo mais verde, também é eficiente na obtenção de diversidade e complexidade molecular. Nesse sentido, 2 conceitos podem ser seguidos. O primeiro deles é o Diversity Oriented Synthesis, foi criado por Schreiber em 2000. Nesse conceito, o objetivo principal não é a obtenção de um composto que tenha como base um derivado de produto natural. Na verdade, o objetivo é a obtenção de compostos mais diferenciados para, então, se conseguir medicamentos para doenças que ainda não têm cura. Um exemplo da aplicação dessa metodologia foi para a obtenção da hemancina. Esse composto ele foi obtido através de uma reação multicomponente conhecida como Bignelli. E os autores, eles encontraram esse composto através de um screening realizado em uma biblioteca de diversidade molecular, e eles observaram que esse composto era ativo contra a bactéria Staphylococcus aureus, que já apresenta bastante resistência com relação a vários antibióticos. A segunda metodologia é o Biology Oriented Synthesis, que, nesse caso, o objetivo é obter complexidade e diversidade molecular, mas que apresente em sua composição um derivado de produto natural.
Então, o exemplo que eu trago para vocês é da centrocontina, que tem como base um alcalóide em sua composição e apresenta atividade contra o câncer de próstata. Dessa forma, sabendo então que as reações multicomponentes é uma metodologia eficiente para a obtenção de diversidade e complexidade molecular, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos das principais reações multicomponentes, com quais são os produtos obtidos através dessas reações e também algumas de suas atividades biológicas. A primeira reação multicomponente, então, é a reação de Strecker. Esse é o primeiro exemplo de reação multicomponente. O objetivo dessa reação é a obtenção de derivados de aminoácidos. Então, para a obtenção desses derivados, se utiliza um aldeído, uma amina e o ácido cianídrico, ou sais de cianeto, obtendo, então, aminonitrilas. Essas aminonitrilas são hidrolisadas para a obtenção desses aminoácidos. A gente sabe que os aminoácidos, eles são o composto base, né, para a síntese de peptídeos e de proteínas, que tem uma aplicação diversa, mas também pode ser utilizado para reações posteriores, como, por exemplo, formação de amidas, a redução do ácido carboxílico para a formação de aminoálcoois e também a formação de aldeídos. Então, esses compostos podem ser aplicados como building blocks para a obtenção de diversos outros compostos com atividades farmacêuticas também. Então, o mecanismo de reação para a reação de Strecker é realizado, então, com o ataque do par de elétrons do nitrogênio ao aldeído, formando essa imina. A imina, então, o par de elétrons captura o hidrogênio ácido do ácido cianídrico, deixando essa imina mais suscetível, então, ao ataque do cianeto, formando as aminonitrilas, que sofrem hidrólise para a obtenção dos aminoácidos. Como a gente pode observar, os aminoácidos apresentam um centro estereogênico. Então, como esse é o primeiro exemplo de reação multicomponentes, já se tem muito trabalho com o estudo da obtenção assimétrica desses aminoácidos, tanto para a obtenção do aminoácido L como o D. Então, essa catálise já é bastante utilizada, por exemplo, com catalisadores metálicos à base de alumínio, titânio, lantânio, vanádio, rutênio e manganês, como também com o uso de organocatalisadores à base de alcaloides, derivados de ureia e tiureia, bisformamidas, derivados de ácidos fosfóricos e de ácidos dicarboxílicos. Então, um exemplo que eu mostro para vocês é quando os autores realizaram a síntese de uma imina. Ao realizar essa síntese, eles criaram um cristal. E eles observaram que em um lado do cristal estava a imina com sua face Ré e no lado oposto a imina com sua face Si. Então, os autores eles imobilizaram um dos lados do cristal, fazendo com que apenas um dos lados ficasse disponível para a reação. Então, por exemplo, o ácido cianídrico, na presença da face Ré da imina, produzia as aminonitrilas com configuração L, e quando reagidos com o cristal disponível na face Si, produzia as aminonitrilas com configuração D. Essas aminonitrilas elas passaram por hidrólise ácida, formando então os derivados de aminoácidos, sendo obtidos com excessos anitioméricos maiores que 99,5%. Um outro exemplo de reação multicomponente é a reação de Bignelli. O produto obtido dessa reação é conhecido como dihidropirimidinas. Para a formação das dihidropirimidinas se utiliza então um composto cetoéster, um aldeído, a ureia ou tiureia. O mecanismo para a obtenção desse tipo de composto, ele pode seguir três direções. Isso vai depender dos reagentes, da condição experimental e do catalisador utilizado. Então, o primeiro mecanismo seria através da formação de uma imina. Então, se reage o aldeído com a ureia, formando a imina. Essa imina, então, reage com o composto cetoéster, formando esse intermediário, que depois o par de elétrons da amina reage, então, aqui com essa carbonila, fechando o heterocíclico, que desidrata para a formação dessa dupla ligação. O segundo mecanismo, então, seria através do caminho por uma reação de Knoevenagel,
onde o aldeído reage com o composto cetoéster, formando esse intermediário, que desidrata para a formação dessa dupla ligação, e a ureia, então, reage formando o heterocíclico, que também desidrata para a formação da dupla ligação. O terceiro mecanismo é através da formação de uma enamina, então o composto cetoéster reage com a ureia, formando uma enamina, que reage depois com o aldeído, formando esse intermediário. Esse intermediário, então, desidrata para a formação de uma ligação dupla, que depois é reagido com par de elétrons da amina, formando, então, o produto de Bignelli. Para uma aplicação da reação de Bignelli, existe esse trabalho que os autores fizeram sem uso de solvente orgânico, e como o catalisador era um catalisador sólido, o catalisador estava suportado em sílica, uma catálise heterogênea, ele foi passível de ser reutilizado, sendo as reações realizadas no tempo de 10 minutos. Então, os autores conseguiram obter o produto de Bignelli com rendimentos de 91% a 96%, e eles propuseram que o caminho reacional para essa reação ocorresse através da formação da imina, ou seja, o catalisador ativava a carbonila do aldeído, formando esse intermediário, que desidrata, formando a imina. Essa imina ativada e o composto cetoéster também ativado pelo catalisador forma esse intermediário, que faz então com que o par de elétrons dessa amina da ureia reaja com essa carbonila, fechando o ciclo que desidrata para a formação dessa dupla ligação, produzindo então o produto de Bignelli. Como vocês puderam observar, o produto de Bignelli apresenta um centro estereogênico, então já se tem bastante trabalho nessa área para a obtenção desse composto de forma seletiva. Esse trabalho, os autores, eles variaram bastante o aldeído utilizado, bem como utilizaram a ureia e a tiureia, e também variaram o grupo R do composto cetoéster. Eles aplicaram um catalisador à base de fósforo e obtiveram, então, bons rendimentos e bons excessos enantioméricos. Esses produtos de Bignelli são bastante aplicados como medicamentos anti-inflamatórios ou propriedades anti-inflamatórias, como com atividade anticâncer e também bactericida. Uma outra reação é a reação multicomponente conhecida como Hunt. Essa reação se obtém 1,4 de hidropiridinas. Então, para a obtenção desse tipo de composto é utilizado um aldeído, uma amina e 2 equivalentes de um composto cetoéster ou de cetônico. Então, o mecanismo para a obtenção das 1,4 de hidropiridinas é bastante ainda controverso, já que vários mecanismos já foram comprovados por estudos mecanísticos. Então, eu trouxe apenas um deles, onde mostra uma reação, sendo a reação inicial a reação de Novenegel. Então, o composto cetoéster reage com o aldeído, formando esse intermediário, que desidrata, formando esse composto central com uma dupla ligação. Então, a partir desse composto, a amônia pode reagir, formando essa imina alfa-beta insaturada, que reage então com um segundo equivalente do composto cetoéster, produzindo esse intermediário. Esse intermediário, o par de elétrons da amina, então reage com essa carbonila, fechando o ciclo que desidrata, formando o produto de Hunt. Um outro mecanismo que poderia ter sido seguido, um outro caminho, é não mais o ataque da amônia nessa etapa, mas sim a reação com o segundo equivalente do composto cetoéster, formando esse intermediário que reage com a amônia, formando o mesmo intermediário da reação anterior, que cicliza também para a formação do produto de Hunt. A reação de Hunt também pode se obter compostos derivados com núcleo pirrol. A diferença para a reação que obtém 1,4 de hidropiridinas é que se utiliza apenas um equivalente do composto de cetônico e, ao invés de um aldeído, se utiliza um composto ceto-alfa-halogenado. Então, para essa reação, se considerarmos um mecanismo catalisado por um ácido de Lewis, a amina ela reage com a carbonila desse composto de cetônico, formando uma enamina, que reage então com o composto halogenado, eliminando esse halogênio, que forma esse intermediário,
que rearranja, que permite então que o par de elétrons da amina que reaja com a carbonila da acetona, fechando o ciclo que desidrata para a formação do anel pirrolidínico. Então, a reação de Hunt, exemplos da aplicação, existe esse trabalho onde os autores não utilizaram solvente orgânico para a reação. A reação ela foi realizada à temperatura ambiente, com um tempo de 1 a 2 horas e meia, e os autores utilizaram, então, 2 equivalentes do composto de cetônico. Como fonte de nitrogênio, eles utilizaram o acetato de amônio e como o aldeído, um derivado do tiofeno. Sendo o catalisador à base de cério, eles obtiveram, então, o composto 1,4-dihidropiridínico com rendimentos elevados. Para uma aplicação da obtenção do anel pirrolidínico, existe esse trabalho onde os autores utilizaram aquecimento em micro-ondas, livre de solvente orgânico, e eles obtiveram 18 exemplos com rendimento de 74% a 88%. Ressaltando que os produtos de Hunt, eles são bastante aplicados como medicamentos hipertensivos. A reação de Hunt, no caso, para a obtenção da 1,4-dihidropiridinas, também ocorre a formação de um centro estereogênico. Então, esse trabalho, os autores utilizaram um catalisador à base de fósforo e eles variaram o aldeído utilizado, e foi observado que, dependendo do aldeído, o isômero dextrógeno ou levógeno era obtido, sendo que os excessos enantioméricos foram bastante elevados também. Uma outra reação multicomponente bastante conhecida é a reação de Mannish. Para essa reação, os compostos obtidos são derivados de são compostos beta-aminocarbonílicos. Esses compostos são bastante aplicados na síntese de derivados de produtos naturais, principalmente de alcaloides. Então, para a obtenção desse composto, se utiliza uma acetona, um aldeído e uma amina. Se considerarmos o mecanismo dessa reação através de um mecanismo catalisado por um ácido de Bronsted, então ocorre através da protonação do aldeído, deixando mais suscetível ao ataque da amina, que forma então uma imina. Essa imina reage então com o enolato formado da acetona, produzindo o produto da reação de Mannish, que é posteriormente desprotonado. A reação de Mannish também ocorre a formação de um ou dois centros quirais, então é uma química já bastante estudada. O exemplo que eu trago para vocês é do primeiro exemplo da obtenção assimétrica do produto de Mannish. Então, os autores utilizaram como catalisador o aminoácido prolina, e eles obtiveram bons rendimentos, como também bons excessos enantioméricos e diásteros isoméricos. Mas para essa química, já se tem muito trabalho utilizando como catalisador derivados de fósforo, da tiureia, líquidos iônicos e derivados de ácido de outros aminoácidos, que também apresentam a obtenção desses produtos com elevados excessos enantioméricos. Uma outra reação bastante conhecida é a reação de Passerini. Nesse tipo de reação é utilizado isonitrilas como um composto-chave para a obtenção do produto de Passerini. Então, para a obtenção desse tipo de composto, é utilizado um aldeído, um ácido carboxílico e uma isonitrila, obtendo então essa estrutura contendo uma ligação amida e uma ligação éster. Os produtos de Passerini são bastante aplicados na obtenção de heterocíclicos, policíclicos e macrocíclicos, como também derivados de peptídeos, peptídeos miméticos. O mecanismo para essa reação, então, ocorre através da reação da isonitrila com a carbonila do aldeído, que também acaba capturando o hidrogênio ácido do ácido carboxílico, formando esse intermediário nitrílio. O par de elétrons, então, desse carboxilato reage com a isonitrila, formando esse segundo intermediário, que ocorre, então, um rearranjo, que é conhecido como um rearranjo de Mumm, onde o par de elétrons dessa hidroxila, ela reage com essa carbonila do éster, fazendo com que esse grupo se desloque para essa posição, e essa ligação, ao ser rompida, ela estabiliza aqui para a formação de uma ligação amida, formando, então, o produto de Passerini. Como a gente pode observar,
na reação de Passerini ocorre a formação de um centro heterogênico. Então, o objetivo principal hoje em dia é a obtenção dos produtos Passerini de forma assimétrica. Um exemplo de trabalho que eu trago para vocês é um realizado em nosso grupo de pesquisa, onde os autores realizaram inicialmente uma epoxidação seletiva, onde eles fizeram um screening com diferentes catalisadores à base de prolina, obtiveram então uma melhor condição reacional e utilizaram então um ácido carboxílico e uma isonitrila para a obtenção do produto de Passerini, sendo que os produtos foram obtidos com bons rendimentos isolados e também bons excessos de ácidos isoméricos e enantioméricos. Um outro trabalho bastante interessante foi com a aplicação das lipases pseudomonocepáceas ou CALB, onde os autores utilizaram diferentes ésteres vinílicos. A enzima, então, hidrolisou esse éster para a formação de um ácido carboxílico e do aldeído necessário para a reação de Passerini. Foi, então, adicionado a isonitrila, formando o produto de Passerini de forma racêmica, porém, a enzima realizou a hidrólise seletiva, fazendo uma resolução assimétrica, produzindo o produto com boas conversões e bons excessos enantioméricos. A última reação que eu vou mostrar para vocês é a reação então de Hugh, que também é obtida à base da obtenção através do uso de uma isonitrila. Porém, a diferença para a reação de Passerini é que se utiliza uma imina ao invés de um aldeído. Então, essa imina reagida com a isonitrila e um ácido carboxílico produz os produtos alfa-aminoacilamídas. Contém, então, duas ligações amidas em sua composição. De forma similar, os produtos de Passerini, os produtos da reação de Hugh também são bastante aplicados na síntese de heterocíclicos, policíclicos e macrocíclicos, e são bastante aplicados na síntese de peptídeos miméticos. Existem algumas variações da reação de Hugh, essa é um exemplo delas, que é a Hugh-Smiles, onde a diferença da reação de Hugh tradicional é que, ao invés de se utilizar um ácido carboxílico, se utiliza um composto derivado de fenol, obtendo então esse tipo de estrutura. O mecanismo para a reação da formação do produto de Hugh, então, é bem similar ao mostrado para a reação de Passerini, onde se utiliza então uma imina ao invés do aldeído, fazendo com que ocorra essa reação e produzindo então o intermediário que sofre o rearranjo de Mumm, que é onde o par de elétrons da amina reage com a carbonila desse éster, fazendo com que esse grupo seja deslocado para essa posição, e aí, ao romper essa ligação, é formada uma segunda ligação amida. O objetivo principal hoje das reações de Hugh é se obter os produtos de forma assimétrica. Então, os trabalhos que eu vou mostrar também foram realizados em nosso grupo de pesquisa, onde os autores realizaram uma síntese assimétrica prévia à reação de Hugh, onde eles utilizaram, então, essa diona e derivados desse aldeído alfa-beta insaturado, utilizaram um catalisador de Orksen, produzindo esse M-acetal já de forma enantiomericamente enriquecida, e foi levado então a reagir com a amina e a isonitrila, formando esse composto, derivados desse composto que são conhecidas como hidroquinolinas. Esses compostos foram obtidos com bons rendimentos isolados e também com elevados excessos de ácidos isoméricos. Um segundo trabalho foi realizado com a obtenção de um segundo tipo de M-acetal, e esse M-acetal, também obtido de forma assimétrica, foi levado a reagir com uma amina e uma isonitrila, formando então esse tipo de núcleo de composto que são conhecidas como a tetrahidropiridinas, também obtido com bons rendimentos isolados e bons excessos de ácidos isoméricos e enantioméricos. Só ressaltando que existem centenas de outras reações multicomponentes que são nomeadas ou não e que também são fontes de se obter diversidade e complexidade molecular. Existem três fundamentos básicos para a obtenção da diversidade molecular. O primeiro deles é a diversidade de substituintes, que é o mais estudado hoje em dia na academia, onde o mesmo núcleo é obtido, a diferença é que diferentes substituintes são adicionados à molécula. O segundo tipo é a diversidade estereoquímica, onde diferentes estereoisômeros são obtidos.
e a diversidade de núcleo estrutural, onde, por exemplo, compostos alifáticos, compostos cíclicos, aromáticos ou bicíclicos e assim por diante são obtidos. Então, com relação às reações multicomponentes, existem 4 estratégias que podem ser seguidas para a obtenção dessa diversidade molecular. A primeira delas é a substituição de um dos reagentes, a segunda, a mudança na sequência reacional, a terceira, a mudança na condição reacional e a quarta, a combinação de reações multicomponentes. Então, a primeira estratégia é conhecida como Single Reactant Replacement, foi proposto por Gunning em 2009. Nessa estratégia, uma aplicação prática é se considerarmos, por exemplo, a reação de Passerini, que utiliza então de um aldeído, uma isonitrila e um ácido carboxílico, comparando então com a reação de Hugh. A reação de Hugh, a diferença foi de apenas um substituinte, então foi substituído o aldeído por uma imina e ao invés de se obter um produto contendo uma ligação éster e uma ligação amida, se obtém um produto com 2 ligações amida, então um produto completamente diferente, né? Se considerarmos então também a reação de Hugh e substituirmos o ácido carboxílico por um ácido inorgânico, o produto obtido é um produto heterocíclico polissubstituído. Então, essa é uma metodologia que, com a mudança de apenas um dos reagentes, se pode obter então a diversidade molecular. A segunda metodologia é o Modular Reactions Sequences, onde se reage 3 ou mais componentes, formando então um intermediário que é reativo. Esse intermediário, na presença de compostos diferentes, pode obter núcleos completamente diferentes também. Uma aplicação dessa estratégia é realizando a reação de Warner-Woodruff-Emmons, onde se utiliza então um composto derivado de fósforo, uma nitrila e um aldeído, com uma base forte, obtendo então esse intermediário reativo, que é um asa-dieno. Então, esse composto, quando na presença de isocianatos retiradores de elétrons, dá formação aos compostos conhecidos como dihidropirimidinas. Se esse composto foi reagido, né, com isonitrilas também retiradoras de elétrons, forma o núcleo conhecido como dihidropiridinas, isocianatos substituídas. Quando reagidas com sais de nitrilas ou enolatos, se obtém os compostos conhecidos como 2-aminopirimidinas, e quando reagidas com amidinas e guanidinas, um outro composto também é obtido, que são conhecidas como pirimidinas. A terceira estratégia é o Condition Based Divergence. Nessa estratégia, a diferença é apenas a condição reacional. Dependendo de qual condição reacional é aplicado, diferentes produtos são obtidos. Então, a aplicação prática para essa estratégia é um trabalho onde os autores utilizaram essa diona, um aminopirazol e a acetofenona. Então, nessa metodologia, esses 3 reagentes estando em etanol com trietilamina, utilizando aquecimento em micro-ondas ou aquecimento convencional, se obtém um produto conhecido como tipo Hunt. Se, ao invés de se aplicar um aquecimento em micro-ondas ou aquecimento convencional, se utilizar sonicação, o produto já é do tipo Bignelli. Então, ao invés do anel pirazólico ser posicionado para baixo, a gente pode observar que ele acabou sendo adicionado na posição virado para cima. E uma outra forma de obter um diferente composto é, ao invés de utilizar a trietilamina, utilizando então uma base mais forte, se obtém um composto que é completamente diferente dos outros 2, fazendo a mudança apenas da condição reacional. A última estratégia é a combinação de reações multicomponentes. Então, nesse trabalho, os autores utilizaram essa diisonitrila com acetona e uma amina, produzindo esse composto que tem ainda uma isonitrila passível de sofrer reação. Então, esse composto, na presença de reagentes que são característicos de uma reação de Passerini, forma então o produto de Passerini. Caso adicionados então
com reagentes que são característicos de uma reação de Hugh, se obtém o produto de Hugh, ou também uma outra metodologia aplicada para esse composto foi adicionando uma acetofenona e esse composto de isonitrilo insaturado, se obtém um outro heterociclo na molécula completamente diferente das outras duas metodologias anteriores, sendo que ainda existe aqui grupos que podem ser utilizados para reações posteriores, caso seja o interesse. O último exemplo seria, então, esse mesmo intermediário reagido com esse composto que apresenta uma função ácida e uma acetona, com a benzilamina, é uma variação da reação de Hugh, produzindo, então, um composto heterocíclico totalmente diferente também do anterior, mostrado através do uso de diferentes reagentes. Então, esses são exemplos da combinação de reações multicomponentes para obtenção, então, de complexidade e diversidade molecular. Dessa forma, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de produtos que já são comerciais, né, que foram obtidos através de reações multicomponentes. Por exemplo, através da reação de Mannish, para quem não lembra, que se obtém compostos beta-aminocarbonílicos, já se tem, então, o medicamento falicaína, que é um analgésico, o tramadol, que também é um analgésico, o Osnervan, que é um medicamento anti-Parkinson, o Moban, que é um medicamento antiepilético, a fluoxetina, que é um medicamento antidepressivo, a rolitetraciclina, que é um medicamento antibiótico, tometina, um anti-inflamatório, e a BI-2254, que é um medicamento antihipertensivo. Um outro exemplo de reação que também já se obteve bastante fármaco é a reação de Hunt. Nesse caso, todos esses fármacos são utilizados para o tratamento de hipertensão. Então, são eles anicardipina, anifedipina, nimodipina, felodipina, isradipina e amlodipina. Outros exemplos é através da reação de Staudinger. Esse caso de reação ele não foi explicado anteriormente, mas para a obtenção do composto é realizado então, através da reação de um aldeído com amina e um cloreto de ácido, obtendo então esse composto cíclico de 4 membros, e através dessa reação foi obtido o medicamento ezetimibe, que é utilizado para reduzir os níveis de colesterol. Com a reação de Strecker, ela foi utilizada como uma das etapas para a obtenção desse medicamento, que é anti-HIV, utilizado contra o vírus HIV. Para a reação de Passerini, já é produzido o fungicida mandipropamida e o remédio anticâncer, também conhecido como bicalutamida. Para a aplicação da reação de Hugh, se é comercial o medicamento Indinavir, que é um medicamento anti-HIV, a equitadicina, que é um medicamento anticâncer, o clopidogrel, que é um remédio antitrombose, e a lidocaína, que é um anestésico local. Além disso, podem ser aplicadas a conversão de reações multicomponentes para obtenção de fármacos. Um exemplo da combinação das reações multicomponentes é para a obtenção do medicamento praziquantel. Esse é o único medicamento comercial e ativo contra a esquistossomose. Então, ele foi obtido através da reação de Hugh 4 membros, obtendo, então, esse composto intermediário, que foi ciclizado, então, através de uma reação multicomponente de Piquet-Spengler. O último exemplo que eu vou mostrar para vocês da combinação de reações multicomponentes foi utilizado para a síntese do Teleprevir, que é um medicamento utilizado contra a hepatite C. Então, nesse caso, os autores utilizaram inicialmente uma reação de Passerini de 3 componentes para obtenção dessa parte da molécula. Um outro composto foi obtido através da biocatálise, utilizando uma oxirredutase, realizando uma dessimetrização. E o terceiro composto foi obtido através de uma síntese de peptídeos tradicional, onde esses 3 compostos foram levados a reagir, produzindo esse composto peptídeo mimético, que passou por algumas etapas adicionais para a obtenção do medicamento utilizado contra a hepatite C.
Então, para quem quiser saber mais sobre as reações multicomponentes, esses são alguns livros, né, que podem ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre essa área da química verde. Eu gostaria de fazer algumas considerações finais, né, já que as reações espero que tenha ficado claro que as reações multicomponentes são metodologias eficientes para a síntese de derivados de compostos naturais ou não, né, com complexidade e diversidade molecular e que apresentam um alto potencial biológico. E com a demanda de métodos de produção verdes e o crescimento no desenvolvimento das reações multicomponentes assimétricas, essa metodologia é de grande interesse para as indústrias farmacêuticas. Gostaria de agradecer, então, ao fiscal, o CNPq, a FAPESP, a GSK e o CESUSQUEM, né, pela oportunidade de apresentar esse webinar para vocês, e gostaria de agradecer a todos que estão assistindo também. Agora estou aberta a algumas perguntas e, para quem desejar, podem fazer também pelo meu e-mail, que é esse que está aqui abaixo.